A filariose linfática, elefantíase, é uma doença parasitária crônica, considerada uma das maiores causas mundiais de incapacidades permanentes ou de longo prazo. É causada pelo verme nematóide Wolkeria bancroft e transmitida pela picada do mosquito Culex quiquefaciatus, infectado com larvas do parasita. Entre as manifestações clínicas mais importantes da filariose estão edemas, acúmulo anormal de líquido de membros, seios e bolsa escrotal. Por ser de progressão lenta, o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. Aí a questão nos pede: o procedimento de detecção adequado para o propósito de um tratamento bem-sucedido é... Bom, gente, a doença, dessa questão, ela acomete o sistema circulatório do indivíduo, como o próprio enunciado já diz pelo nome da filariose, Então, filariose linfática. Isso tem a ver com o nosso sistema linfático, ok? Deixando claro que o contágio, ocorre quando o mosquito que insere na corrente sanguínea os parasitas ao picar a pessoa. Então, a pessoa ela é contaminada pela picada do mosquito e infectado com larvas do parasita. Então, ao picar, esse parasita insere na corrente sanguínea da pessoa essas larvas. Então, para a gente pensar num exame, então um procedimento de detecção adequado para um tratamento bem-sucedido, ou seja, para a gente primeiro identificar que é filariose e então tratar, porque ele falou que, como é uma doença de progressão lenta, para você esperar os sintomas aparecerem, vai acabar às vezes demorar muito e já vai chegar num ponto mais crítico da doença. Então esse diagnóstico precoce, ou seja, sem a gente ver esses sintomas, Então, por exemplo, esses grandes edemas, a gente às vezes vê uma perna muito inchada, por exemplo, por causa desse acúmulo de líquido, já que o parasita está lá no nosso sistema linfático, Então, se esperar essas manifestações clínicas aparecerem, provavelmente a doença já está muito avançada. Então, o ideal é esse diagnóstico precoce. E se é uma doença, então, que está ligado ao nosso sistema linfático, sanguíneo, circulatório, um exame mais adequado para esse diagnóstico precoce seria a hemoscopia, ou seja, um exame de sangue. Então, é aquele exame que envolve a coleta da amostra de sangue, geralmente à noite. Por que à noite, pessoal? Porque essas larvinhas do parasita chamada microfilárias, elas ficam mais ativas no sangue na parte da noite, no sangue periférico, principalmente de membros e tal. Então, essa amostra é coletada e examinada no microscópio, para você, então, detectar a presença dessas microfilárias, a presença dessas larvas, ok? Então, esse é o que a gente chama de padrão ouro para a detecção desse tipo de doença. Então, vamos ver as alternativas. Letra A, raspagem da pele que identifica larvas do Culex na derme. Bom, pessoal, essa não é a nossa resposta, Porque o quê? Essas larvas, elas não ficam na derme. Então, o mosquito insere as larvas no sistema circulatório, ou seja, na corrente sanguínea, ok? E outra, as larvas não são do Culex, A gente não quer saber das larvas do inseto, do mosquito que transmite, porque quem realmente causa, quem é o parasita, é o nematóide, tranquilo? Letra B, coleta de sangue que identifica larvas jovens na circulação? Essa é a nossa resposta, tranquilo? Letra C, ultrassonografia que identifica os vermes adultos encistados. Pessoal, essa está incorreta, pois os cistos, eles se formam no mosquito vetor, não no hospedeiro humano. As microfilárias, elas são capazes de atravessar a parede do estômago do Culex, do inseto, vão cair na sua cavidade geral, aí migra para o tórax do mosquitinho, aí sim ele forma esses cistos, Insistam-se, então, nos músculos e dão origem a uma larva mais curtinha. E essa larva, então, vai ficar circulando no mosquito Culex, ok? Letra D, exame de fezes que identificam os ovos eliminados do nematóide. Essa está errada, pessoal, porque você não detecta ovos de Wolkeria bancroft, porque essa infecção, ela ocorre o quê? No sistema linfático e circulatório, não no trato intestinal. Então, as fezes de uma pessoa infectada, uma pessoa que está com a filariose linfática, não vão ter ovos do nematóide, tranquilo? Letra E,
Secreção genital que identifica microfilares após transmissão sexual. Essa está errada, né? Não é um método adequado a secreção genital para identificar a filariose linfática, porque essa doença também não é transmitida sexualmente, sim pela picada dos mosquitos, tranquilo? Então a nossa resposta seria a letra B.